Opa galera, tudo bom com vocês? E hoje voltamos aqui para comentar mais um manga completo. E assim, eu não prometo constância. Esses vídeos vão ter esporadicamente um ou outro, mas eu não prometo que toda hora vai ter. E as outras séries de Mirai Nikki e Tomodachi Game vão voltar, mas ainda vou decidir quando voltar, tá? Mas vai ter. Não se preocupe. E hoje o mangá da vez é Emerging. Escrito e desenhado por Hosakono Masaya, conhecido por Pumpkin Night, Kichi Kojima e entre outros. Publicado na revista Morning em 2004 com seus 2 volumes. E sem enrolação, bora pra história. A história começa mostrando uma menina olhando para o seu dedo machucado e 3 amigas estão conversando. E ela se machucou se cortando com uma faca, pois ela vai entregar esse almoço para o garoto que ela gosta. E as amigas chamam o menino de bárbaro, que ele só é bom em esportes, mas ele aparece atrás delas e ele está corado. E ela fica feliz e entrega o almoço para ele. E ela está tão feliz que se questiona se pode ser feliz. Mas mostra um cara todo estranho e ele está no trabalho, mas os colegas falam para ele ir no médico, mas ele diz que é só uma gripezinha. E é melhor do que ser demitido. E o corpo dele dói muito. Então ele começa a tossir e vermes se espalham pela sala. Então ele vai embora. E ele acha estranho que ele não consegue se vestir. E ele se questiona se sempre foi tão gordo assim. Então ele está no trem, começa a tossir e os vermes começam a se espalhar. E mostra alguém espirrando algo. E volta a mostrar o grupo das amigas e isso é mata-vermes. É melhor que prevenir. Porque não sei quem aceitou aí. Então mostra o Yamaha novamente e tossindo, espalhando os vermes. E ele está do lado de 3 meninas. E o osso piora muito, então começa a sair sangue. E ele literal começa a explodir e espalhar sangue para as pessoas em volta. E ele morre, e o sangue entrou no machucado da menina. Então mostra um doutor no hospital jogando shogi com um paciente. A enfermeira pergunta sobre o Nodera e diz que a polícia está perguntando sobre a autópsia. E ele está tentando ligar para alguém, mas a pessoa não atende. Quando ele entra no hospital, está cheio de pessoas. E ele pergunta quem são essas pessoas. E a pessoa do lado dele diz que são testemunhas do crime. Quando ele está andando, ele vê a Kari sentada e ela o chama de irmão. Aí ele vai embora, mas quando a menina olha de volta para o dedo, está saindo sangue. E ele não é irmã dela, é só filha da vizinha dele. E ele costumava ajudá-la. Eles estão de casa e ela acaba de contar alguns detalhes bem perturbadores sobre o caso. E ela disse que antes da vítima morrer, ele estava todo inchado. E quando ele entra onde está o corpo da vítima, ele está todo estranho e cada vez que ele olha de novo, vai piorando. E ele se questiona o que diabos aconteceu com essa pessoa. Então ele começa a analisar o corpo. Ele está todo mole, parecendo um pudim. E um cheiro horrível. E quando ele ia cortar a vítima, alguém segura o braço dele e disse para ele não cortar. Então Sakaguchi faz um furo na vítima e sai muito sangue. E suja a sala inteira. E o médico pergunta se isso é uma doença infecciosa. E o Sakaguchi diz qual outro motivo a pessoa ia poder ser assim. Isso seria um patogênico fatal, uma doença contagiosa. E o médico se questiona se isso pode se alastrar. Depois mostra a Karen na casa dela e ela se olhando no espelho. E o olho dela está muito estranho. Então o Nodera liga para a casa da Karen para ver se ela está bem. E ela só estava cansada, mas ele se preocupa se ela foi infectada pelo vírus. Mas do nada entram uns caras todos protegidos e falando para todo mundo evacuar o local. E todos eles vão para a sala onde estava a vítima e começam a limpar a sala. Mas o Nodera fica preocupado, pois encostou no corpo sem proteção e fica se questionando se foi infectado. E Sakaguchi fala confirmar o patogênico é coletar uma amostra viva e vão enviar a amostra para o centro de desenvolvimento devidamente equipado. Então ele corta e consegue pegar uma amostra. Mas a decomposição é muito rápida e o Onodera fica nervoso e pensando em muitas coisas. Mas ele corta a luva dele, então o Onodera fica em desespero, mas Sakaguchi tira a máscara e grita e o acalma e manda ele lavar as mãos. Então ele lava e não tem corte. E ele agradece a Deus por não ter acontecido nada com ele. Então eles lacram a vítima e o levam. E o Sakaguchi conseguiu guardar as amostras. E os dois vão para o instituto. Tra Sakaguchi perguntando para o Nodera se ele vai. Mas o Nodera disse que só vai causar problemas. E Sakaguchi fala que em momentos cruciais ele será um incômodo e é melhor ir sozinho. Mas Sakaguchi levanta e fala que ele vai. Mas ele fala que o corpo não pode obedecer. Então os dois vão de carro. E o Nodera está dirigindo e pergunta para o Sakaguchi se ele tem alguma ideia sobre a causa disso. E ele diz que no ponto de vista dele poderia ser uma infecção externa sobre uma febre hemorrágica. E o Nodera gritando pergunta se quer dizer uma febre igual ao ebola, o que causou sérios estragos na África, e o Sakaguchi diz que é essa mesma e mostra a Akari com o olho todo estranho, e ela se remoendo de dor, com o corpo queimando e sente algo no olho. Então explica a ebola, que foi uma febre hemorrágica que apareceu na África com uma taxa de mortalidade de 80%, e esse vírus gosta de atacar especialmente o olho, e aqueles que são infectados têm febre, sintomas gripais e causará uma dor no fundo dos olhos. Enquanto ele fala isso, a Akari está sofrendo com esses sintomas, e ninguém sabe do porquê o vírus ataca o olho. E os outros sintomas são músculos do corpo inteiro e os órgãos vão derreter, pois ataca o cérebro. O infectado vai perder a consciência e muito em breve o paciente vai entrar em fase de final. Explosão, e é dessa forma que o vírus se propaga. E o Onodera pergunta se esse vírus é o ebola, mas Sakaguchi diz que é um vírus pior, e eles chegaram no instituto, e é a única fortaleza japonesa contra doenças infecciosas. Então eles entram na universidade, é um local aparentemente muito seguro, e tem várias medidas de segurança. Eles pegam um elevador, e quando eles chegam embaixo, tem um corredor gigante. E o Onodera disse que entrou em um lugar assustador. E
eles vão levar a amostra de sangue para fazer uma análise imediata. E eles estão conversando sobre o nível da doença. Mas do nada tem uma pessoa embaixo da mesa. E ela se apresenta como Mori, a diretora do Centro Nacional de Pesquisas de Epidemia. E ela disse que confirmar que o vírus é um tipo ebola, eles terão que enviar a amostra para o centro americano, e uma dela disse que é tolice. Mas Mori disse que eles devem estar com medo também. Se o vírus ebola estiver perto da casa deles, terá uma revolta e protesto da população. Mesmo que eles tenham o equipamento, eles não podem usar. E só pode confiar na América. Então, o que está acontecendo? Então, mostra a Kari que ela está cansada e o machucado continua sangrando. E os olhos doem e ela não quer se levantar. E ela está na casa preparando a comida. E ela tosse e espalha o vírus para toda a casa e para a comida. Então, Mori pergunta para eles: vocês digitaram isso também se sua própria vizinhança tivesse o vírus ebola? Então, fala sobre o instituto, que é o único que pode cometer a doenças tipo BL4. E devido aos protestos dos civis que moram na proximidade, isso permanece sem ser utilizado por 20 anos. Se o ebola ou vírus parecido for detectado, precisa ser investigado. E de acordo com as regras, eles não têm a opção de enviar para a América. O Nodera grita falando que ela está certa. E que ninguém gosta de ver perto do vírus ebola. E ele também pergunta qual foi o ponto de construir esse edifício em primeiro lugar. E do nada a Mori dá um puta sorriso e pergunta se ele pensa assim também. E ela também teve esse sentimento, além de inúmeros humanos importados internacionalmente, um enorme número de animais ilegais sendo importados aqui. E portanto, mesmo que doenças infecciosas se infiltram no país, não haveria problemas, e as doenças já se infiltrariam no país. E tem uma foto dela com o fofo vírus ebola. Tem maluco pra tudo, né? E ela é fanática por ebola. Essa frase é muito estranha nos dois sentidos. Então eles começam a falar sobre o vírus e a menina fica animada pensando que é ebola e talvez ela se apaixonou pelo vírus. E o Sakaguchi fala que ela não está muito relaxada e ele entende que as oportunidades de estudar ebola são raras e não é surpresa que ela esteja animada para estudar o vírus, mas pessoas estão morrendo e ela deve prestar atenção nas palavras e ações de agora em diante. Então os dois vão embora e o médico está observando o carro em que eles estão. E ele diz: vírus hemorrágico, isso pode dar uma dor de cabeça, e pergunta se o resultado não sai em 3 dias. E talvez eles cometeram engano e é melhor contatar os amigos do CDC. E ele já disse várias vezes que o equipamento é para ela não manter as expectativas impossíveis. Então mostra a Kari na escola, doente, tossindo e espalhando o vírus. E ela encontra o Oshima e entrega a comida para ele. E ela derruba a comida e mostra os médicos estudando o sangue. E ele diz: é isso. E o sangue que está cheio de coisas estranhas. E é para chamar o gerente do escritório da Mori. E a Kari desmaiou. Mostra a Mori e os outros médicos analisando o sangue, e um dos médicos diz que não é bom sinal, deixando Mori decepcionada, hein? E ela decide iniciar o processo de análise dos anticorpos, mas ao olhar para as mostras fica surpresa, pois nunca havia visto aquele tipo de informação antes. Depois mostra a Kari e Oshima na sala de enfermaria da escola, onde a Kari está muito mal. E ela pede para Oshima voltar para a sala de aula. Caso contrário, ela irá passar a doença para ele. Oshima reclama que, mesmo doente, a Kari preparou o almoço para ele. E a culpa é toda dele. No entanto, a Kari diz que está tudo bem e que realmente queria fazer o almoço para ele. Em seguida, Oshima quer beijá-la, mesmo sabendo que ela está doente, e ele não se importa em se infectar. Então a beija e o vírus se espalha mais uma vez. Depois mostra o Nodera chegando no hospital, mas todos o olham com desgosto, pois temem ser infectados por ele. E ele pede às enfermeiras que avisem o chefe que ele vai sair mais cedo. Então o Nodera vai para a casa de Sakaguchi e ele pergunta do porquê ele está de mau humor. O Nodera explica que durante a epidemia das SARS, os táxis se recusavam a levá-los, médicos e enfermeiros, e agora eles estão recebendo o mesmo tratamento. Sakaguchi pergunta se ele foi à casa dele porque estava com medo do resultado da investigação. Mas o Nodera admite que está com medo. Sakaguchi menciona que o período de incubação do ebola é de 8 a 16 dias. Mesmo que a pessoa esteja infectada, é possível fazer o diagnóstico antes que ela apresente sintomas, utilizando anticorpos e administrando tratamento químico. No entanto, o Nodera argumenta que tratar depois que os sintomas se manifestam não é um tratamento eficaz. Sakaguchi responde que é exatamente por isso que não há uma vacina contra a ebola. E ainda assim, nenhum vírus tem uma taxa de mortalidade de 100%. Seres biológicos possuem um sistema natural de cura, a imunidade. Nesse momento, o telefone toca ao Centro de Pesquisa de Epidemia. Sakaguchi atende e é a Mio que fala. Ele pergunta se eles podem ter certeza que é um vírus e ela responde que sim. Após terminarem todas as amostras, todos os resultados foram negativos e é completamente diferente do ebola até agora. Não encontraram nenhuma correspondência com vírus conhecidos atualmente. O Nodera fica tranquilo ao saber que não se trata de uma febre hemorrágica, mas Sakaguchi fica assustada e pergunta gritando: o que ela está dizendo? Como assim não há correspondência até agora? Ela confirma que se trata de um vírus completamente desconhecido. Nesse momento, todos os laboratórios entram em pânico, pois agora eles vão injetar o vírus nos ratos. Coitados, mano. E se os ratos apresentarem os mesmos sintomas, significa que a capital do Japão tem um novo vírus emergente. Então Mori pega o rato pelo rabo e injeta o vírus dele.
Se os ratos apresentarem os sintomas da doença, isso indica a presença de um novo vírus nunca antes visto. Mostra Sakaguchi tendo um pensamento. Ele precisa ficar feliz com os experimentos, é ainda mais assustador do que os próprios vírus. Nesse momento, Onodera aparece e diz que entrou em contato com o hospital e que eles não precisam voltar. Sakaguchi responde que é evidente, pois se eles voltassem e ambos estivessem infectados, seria fácil propagar o vírus para os pacientes com um sistema imunológico fraco. Caso eles sejam infectados, serão obrigados a entrar em quarentena, rastreando quem teve contato com eles. Essas são todas as leis estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Como já houve outras doenças desse tipo, eles podem responder rapidamente. No entanto, como não possui informação sobre essa nova doença e não reage rapidamente, os perigos surgirão como uma gestão lenta. Sakaguchi está enviando um e-mail. Há uma possibilidade de infecção e, se possível, fique dentro de casa e reduza a quantidade de contato com os outros. Sintomas estranhos aparecerem, entre em contato com este endereço de e-mail. Para todos que tiverem contato com o sangue, a primeira pessoa que vem à mente do Nodera é a Karen. Então ele e o Sakaguchi vão para a casa dela. Ao chegarem perto da porta, há uma pessoa suspeita. Ele pergunta se ela tem negócios com a família Misaki. O homem se assusta, entrega a refeição para ele e vai embora. Em seguida, o Nodera entra em casa e ouve alguém falar o nome dele. A mãe de Akari chama o nome dele e diz que acha que foi infectada pela cachumba de Akari. Então ele vai até o quarto dela e a encontra toda inchada. Em seguida, mostra o laboratório, onde se passaram 4 horas e 28 minutos desde a injeção, e todos os ratos apresentam sintomas de inchaço e morreram. Portanto, é sem dúvida um novo vírus. Há uma ambulância e Akari está dentro. As testemunhas relataram ocorrências bizarras, dizendo que antes do falecimento das vítimas, seus corpos inchavam, assim como o de Akari. Seus globos oculares também inchavam e ela tinha sangramento na gengiva. Sakaguchi observa o dedo machucado de Akari e sugere que talvez essa seja a forma que ela tenha se infectado. Ele percebe que sua mãe cuidou dela e teve contato com seu sangue, sendo assim também infectada. Ele pensa que esse pode ser o vetor da transmissão do vírus. Apesar de os familiares não terem sido infectados aparentemente, já houve casos na escola e na empresa do pai. Mesmo que estejam infectados com a mesma doença, a falta de sintomas não significa que eles estejam infectados. É possível que a transmissão ocorra pelo ar. Quando a Akari tosse, ela espalha o vírus mais uma vez. Eles não possuem informações sobre o vírus e o que acontecerá no futuro se há uma nova emergência. O Nodera se questiona sobre o que será do futuro. Então eles chegam ao hospital e a Kari está na maca, em estado crítico. O médico comenta que não há boas notícias. Os vasos sanguíneos dela estão prestes a explodir, seus olhos estão inchados. E há muito sangue saindo de sua boca. E o sangue continua jorrando para todos os lados, sem parar. E o Nodera fica em cima dela. Ele diz que não é uma explosão e que ela está apenas entrando em choque. E pede para administrarem um calmante. Quando ele olha para a Kari, ela sorri para ele e mais sangue sai. Ele pensa que se eles tivessem sido mais cuidadosos, as coisas não teriam saído tanto do controle. Sakaguchi oferece um café para ele, mas Onodera pensa que Sakaguchi é um médico nato, ao contrário dele. Em seguida, mostra uma reunião dos médicos discutindo que os agentes antivirais não estão sendo eficientes. A mãe não está em uma condição tão grave quanto a filha, mas o que preocupa mais são os vômitos e a diarreia, indicando que o sistema digestivo também está provavelmente infectado. Os médicos estão tendo dificuldades em acreditar que uma nova doença está surgindo e que até agora há apenas 2 pessoas infectadas. Sekiguchi fica apreensivo e comenta que não são apenas 2 pessoas. Ele pega o notebook para verificar se há alguma resposta nos e-mails que ele enviou ontem e encontra 107 mensagens, um número alarmante. Depois mostra um homem careca conversando com alguém durante uma partida de golfe. O Centro Nacional de Pesquisa de Epidemia enviou um relatório dizendo que pode haver um novo vírus emergindo. O homem que joga golfe pergunta se essa é a febre do Nilo Ocidental, trazida por um viajante de negócios ou aquele vírus encontrado em um corvo. O careca responde que não, completando que é um vírus desconhecido e que até agora foram confirmados 3 mortes. Ele pergunta o que devem fazer, se devem reportar aos superiores, em primeiro lugar, e em seguida formar uma equipe pequena. O homem do golfe interrompe, dizendo que eles vão observar a partir de agora e não falarão sobre isso, colocando o taco de golfe em seu rosto, perguntando se aquele não é um bom clube. Ele diz que foi dado a ele pelo presidente da companhia farmacêutica Kurata, deixando o careca irritado. Mostra uma mulher enviando uma mensagem pedindo ajuda e ela está em estado grave. Os médicos ao redor estão olhando para o notebook e vendo as mensagens que estão recebendo. São várias mensagens e várias pessoas apresentam os mesmos sintomas e o número continua crescendo sem parar. Entre essas pessoas, algumas já estão infectadas. Em seguida, mostra pessoas com sintomas preocupados com seus familiares. O médico diz que é apenas um resfriado e pede para descansarem por alguns dias e tomarem cuidado. No entanto, o sangue toca na pele dele e o vírus é espalhado mais uma vez. E mais pessoas começam a apresentar os sintomas. Os médicos na ambulância nunca viram algo assim e perguntam o que é isso. Muitos pacientes estão chegando aos hospitais e a situação está ficando caótica. Continuam sem receber as instruções do Ministério da Saúde e estão tentando contratar o Departamento de Saúde. Sekiguchi diz que, embora
ainda não tenham descoberto como a doença chegou ali, eles já têm um problema em suas mãos. Isso ocorre porque eles usaram medicamentos e anticorpos sem questionar, como se estivessem vivendo em um paraíso livre de germes. Isso acontece porque os japoneses perderam a imunidade e talvez se tornaram presas fáceis para um monstro. Mostra um homem careca preocupado e irritado. Ele trabalha no departamento de doenças infecciosas central e está recebendo muitas ligações. Há um bilhete dizendo que ele está jogando golfe e deixando a farmácia em suas mãos, o que deixa o furioso e o xinga de idiota. Mostra que a doença está se espalhando rapidamente e os médicos não conseguem fazer nada. Onodera e Sekiguchi observam tudo acontecer impotentes. Sekiguchi diz que, embora o paciente esteja vivo, os tecidos das articulações estão sendo destruídos. Ele pede para enviar uma mensagem para todos os hospitais para encaminhar os pacientes com sintomas graves para eles. Isso implica que a conexão entre a internet e os hospitais está funcionando, mas eles se preocupam com os pacientes que não têm acesso à internet. Se eles não encontrarem solução, será tarde demais. Mostra novamente no departamento e eles perguntam onde está o chefe da seção. O homem careca diz que não sabe onde ele está, mas logo ele estará presente. Mostra o chefe com uma expressão de espanto ao assistir a televisão. Em seguida, mostra a Mori observando tudo isso e ela ri, pensando que o vírus dessa vez é simplesmente assustador. Também mostra uma família assistindo televisão, onde falam sobre os sintomas da nova doença. E Oshima está pensando em Akari. E o Japão está se tornando um caos, com a mídia falando sobre a quarentena e a alta taxa de contágio dessa doença. Após a mídia divulgar essa parte da notícia, os pacientes comuns vão tentar ficar longe dos hospitais e a mídia está competindo para ver quem assusta mais o público. É possível que amanhã o Japão esteja em caos. Mostram Nodera vendo a cara e ela acorda por um momento. E de repente alguns repórteres chegam perguntando se podem interrogá-lo sobre a nova doença. Os médicos pedem que eles saiam, pois é perigoso, mas eles sabem que é perigoso, pois a mídia tem a obrigação de relatar a verdade. Os repórteres são empurrados para fora e Sekiguchi. Bando de tolos, vocês realmente querem morrer assim? Os repórteres vão embora. E alguém comenta que a pessoa parada e o Sekiguchi de óculos são Onodera, e eles foram que descobriram essa doença infecciosa. Em seguida, mostra o homem careca observando de perto como é uma pessoa com a doença. Ele fica espantado e Mori comenta: tão assustador. E as primeiras áreas afetadas são aquelas com maior metabolismo, células brancas do sangue, intestino e pele, e depois se espalha pelo corpo. O careca disse que no caso suspeito, 80% são confirmados com infecções e a metade deles já apresenta sintomas. Entre 15 pacientes graves a 3 à beira da morte e possivelmente não poderão salvá-los. Ele acredita que o número de infectados seja maior do que eles têm confirmado até agora. E além da lista de Sekiguchi, devem haver mais casos que eles não detectaram. A nova doença pode se propagar em um nível incrível agora. Mori pergunta o que eles devem fazer, e o careca responde que não há medidas preventivas no país, o que a deixa espantada. Então mostra os jornalistas noticiando sobre a doença, mostra alguns pássaros mortos e eles estão em uma casa investigando, que é a casa do Yamada, a primeira pessoa infectada com o vírus. Alguém pergunta onde ele foi infectado, então eles pesquisam a vida do Yamada. Ele era um trabalhador comum e vivia sozinho. Sua ex-esposa e filhos moram em Fukushima e não apresentam sintomas da infecção. Ele nunca deixou o Japão nos últimos 8 anos e parece que ele não entrou em contato com estrangeiros. Os pássaros que ele tinha foram inspecionados e não mostram sinais de infecção, e esses pássaros foram comprados legalmente. Portanto, nesse caso, a infecção vinda de fora do Japão é pequena. Alguém pergunta se ele costumava frequentar bares com estrangeiros, mas não houve novas infecções. Apesar da mídia continuar alimentando a discussão, não há novos pacientes, e por causa da mídia, as pessoas começaram a ir aos hospitais para fazer check-up, o que tem causado pânico excessivo em alguns hospitais. O chefe pergunta se eles podem divulgar que está tudo sob controle e começa a rir. Mas o careca disse que se as coisas estivessem sob controle seria excelente, mas... Então mostra a Mori cansada e ela volta à conversa que teve com o careca. E ele disse que a cidade de Tóquio repetidamente entrou em colapso com uma doença misteriosa. E pergunta como ela interromperia isso, mencionando que o mundo se internacionalizou e está completamente conectado em várias formas, incluindo a internet. Tantos humanos entram em contato e tudo isso são caminhos potenciais para a doença se espalhar e se misturar intricadamente em nossas vidas cotidianas. Como interromper isso? Se fosse apenas uma doença vinda de outro país, poderíamos isolá-los do lado de fora. Mas tudo aconteceu no Japão. O telefone toca e é algo urgente. Quando ele chega onde foi chamada, descobre que existe uma paciente que apresentou sintomas mesmo sem ter entrado em contato com o sangue. Ela nunca esteve em nenhum lugar próximo a Shinjuku, o local onde ocorreu a primeira vítima. Então descobrimos que a primeira vítima que nunca entrou em contato com o sangue, a situação piorou. Então, a Mori comunica ao careca que o vírus pode ser transportado pelo ar, mas essa é apenas uma possibilidade, pois ela não está na lista de contatos de Sekiguchi e não teve contato com sangue em Shinjuku. E, além disso, ela nunca esteve nas áreas vizinhas, então ela vai para o depósito e pergunta se ela é a única infectada nessas circunstâncias. E ela disse que sim, mas se investigarmos podemos encontrar um caso familiar. E o nome dele é Hirayama. Existe a possibilidade de ela ter tido em contato com Yamada, e eles poderiam ser namorados. Com a tecnologia atual, é quase impossível prever as rotas de uma possível infecção, e é muito cedo para declarar que uma transmissão aérea com base em um único caso. Uma vez que declaram que se propaga pelo ar, o público entrará em pânico.
Eles teriam que interromper o tráfico, as importações, o que causaria pânico generalizado e tornaria mais difícil controlar a infecção. Isso poderia causar grandes problemas para a economia do país. E o risco é muito elevado. Ele disse que vai falar com os políticos sobre o caso, e para ela continuar com a investigação e tomar cuidado. Ela diz, animada, que irá investigar todas as pessoas fora da lista. Hirayama tem um monólogo interno, pensando que algo assim não deveria acontecer, intrigado pelo fato de ter sido pela contaminação pelo ar e não pelo contato direto. Então ele conta ao chefe sobre a comunicação pelo ar e o chefe simplesmente fala para proclamar que o vírus está sob controle. Mas Hirayama disse que ainda é muito cedo, que o vírus está sob controle e que deve observar por mais alguns dias antes de tomar alguma medida. No entanto, o chefe está preocupado apenas com as ações da bolsa, que vão cair com o incidente e se não fizer nada, apenas piorará. Essa é a opinião dele. E o médico estava escutando tudo isso do lado de fora. Mostra ele vendo a Kari completamente destruída e ele não consegue fazer nada, se perguntando o que ele deve fazer para salvá-la. Em seguida, mostra os chefes falando que eles encontrarão uma cura em breve. A mesma pessoa que estava escutando a conversa dos dois chama o chefe de mentiroso e envia um e-mail para o canal. Só um membro do Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência gostaria de lhe contar sobre as atuais infecções. Há a possibilidade que isso seja um vírus transmitido pelo ar. Então mostra um telão informando que o vírus tem a possibilidade de se espalhar pelo ar, e as pessoas começam a entrar em pânico. Onodera vê muitas pessoas mortas, mas era apenas um sonho. Sekiguchi disse que eles têm um problema, pois foi divulgado que o vírus está se espalhando pelo ar e também surgiram especulações sobre o ministério estar escondendo a verdade. Eles receberam uma lista de infectados e os outros hospitais também devem estar recebendo a lista agora. Mostra o chefe do departamento sendo entrevistado. Onodera pergunta se é realmente possível que o vírus se espalhe pelo ar. O chefe responde que é a primeira vez que a humanidade se depara com um vírus assim. Qualquer coisa pode acontecer. De repente, várias pessoas protegidas entraram no hospital. Eles perguntam quem são essas pessoas. Eles reconheceram uma delas, com a Mori, e o Onodera pergunta por que há tantas pessoas no hospital. Então várias ambulâncias aparecem e é revelado que todos os infectados dos hospitais estão sendo enviados para lá. Primeiro eles vão separar as enfermeiras regulares e em seguida vão encaminhar todos os outros pacientes para uma área isolada. Sekiguchi pergunta a Mori se ela está aqui para verificar as pessoas que estão sendo enviadas para lá, e ela confirma dizendo que o hospital está sendo isolado. Então começa a chegar um monte de pacientes e um cara fala com Onodera, que é o Hirayama, dizendo que eles não foram competentes o suficiente e que queriam evitar uma situação como essa, mas no fim foram incapazes de interromper as coisas. Os superiores tomaram a decisão de forçar a quarentena no local e o hospital foi tomado por médicos e pacientes. Onodera questiona o que eles devem fazer e como vão cuidar de 100 pessoas simultaneamente, já que nunca enfrentaram algo assim antes. Eles não podem curar um por um. Será que isolar realmente interromperá a propagação do vírus? Hirayama disse que não podem interromper o vírus, uma vez que não há cura, e a situação é tão ruim que ninguém tentará vir e salvar as vítimas. Diferente de deixar as pessoas fugirem, ninguém será isolado voluntariamente. Os lookers, pessoas que acessam, seguem um fórum, chat, etc. na internet, mas nunca postam sua opinião. Mostra um casal com uma pessoa com vírus que prefere morrer do que ser isolada. E os dois vão embora. Onodera diz que os humanos não são capazes de aceitar serem isolados das relações sociais e que ninguém pode se isolar completamente. Hirayama disse que espera que ele e a Kari possam ajudar, e Onodera pergunta sobre a Kari. Então mostra a Kari chamando o Oshima e ele aparece na porta do hospital, com um monte de gente protestando e perguntando por que as famílias não podem entrar, e isolá-los à força é demais e eles querem entrar. Então mostra helicópteros com repórteres dentro deles noticiando e falando que várias ambulâncias estão entrando e saindo. Nesse momento temos 10 pessoas confirmadas mortas. Isso é uma guerra total entre humanos e vírus, e eles não possuem uma cura. O número de pessoas isoladas aumentou para 150 e continuará crescendo. Mostra também que todas as máscaras foram vendidas. No jornal, uma repórter fala que o vírus nesse momento usa o humano como meio de propagação. Ele pede para que evitem lugares lotados e não entrem em contato com outras pessoas, pois o vírus usa os humanos como vetor. Mostra no tem muitas pessoas apreensivas. Hirayama fala que o medo de ser infectado está presente em qualquer hora e lugar. Todos querem se manter longe disso, mesmo assim não há nada que possam fazer. Os seres humanos não podem romper as relações. Mesmo que fujam para as montanhas ou se isolem em ilhas, não serão capazes de se separar facilmente. Isso porque a infecção se espalhará como um deus ou um demônio rindo dos humanos, rindo da nossa incompetência e inutilidade. Mas mesmo assim, não podem recuar e vão utilizar a inteligência para responder a esse desafio. Hirayama disse que, incluindo a Kari, 4 das vítimas serão enviadas para a América, a OMS, Organização Mundial da Saúde, e o CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Enviarão uma pequena equipe e tentarão tratar esses pacientes. O objetivo deles é tentar emprestar seus doutores de tecnologia avançada da América para rapidamente encontrar uma fonte de combater o vírus. Onodera diz que é impossível e que a Kari não aguentará até chegar à América. Hirayama pergunta se ele irá voluntariamente. Onodera pergunta por que ele.
e diz que os outros são melhores, mas Hirayama disse que precisa de um doutor com experiência real com vírus, e que ele sempre foi um médico da família Akari. Este é um vírus nunca visto na humanidade, e ele conhece os sintomas do vírus melhor que todo mundo. Sua experiência ajudará a encontrar uma cura rapidamente. Hirayama pergunta se ele pretende apenas assistir Akari morrer. Então todo mundo fica feliz que ele vai para América, mas ele diz que é tarde demais e a Kari não aguentará por muito tempo. Descobrir a cura não é tão fácil assim, e sua condição é muito grave. Mesmo que ele fique no Japão, ele será capaz de fazer qualquer coisa, e agora todo mundo que pode fazer é esperar por um milagre. Tem um cara muito suspeito escutando tudo. Mostra a Kari se perguntando quanto tempo ela tem que esperar e pergunta quem está observando ela. O Nodera parece tão triste e ele foi embora. Ela se pergunta por que as coisas estão assim, e alguém está observando ela. E é aquele cara grande. Quando ele tira a máscara, descobrimos que é o Oshima. Ela o beija, mas os médicos o separam e ela começa a chorar. O médico chama o Nodera e fala que tem um suspeito. Quando ele chega lá, ele reconhece o cara. Então eles retiram o sangue de Oshima e o médico diz que ele não suportava a ideia de Akari morrer sozinha e por isso a beijou. Ele lembra do que o Hirayama disse sobre os humanos não conseguirem sobreviver privados das relações sociais. E é por isso que o vírus continua se propagando, mas mesmo assim eles devem entrar. No entanto, de repente, um cara chama a Mori perguntando sobre a amostra de sangue que ela acabou de enviar. Ele pergunta se os resultados estão prontos e se houve uma reação positiva. Ele já está infectado, então eles ligam para Hirayama para informar o que aconteceu. Kiyoshima beijou a Akari antes dos sintomas aparecerem e foi infectado naquele momento. Mas no dia seguinte sua febre passou e ele estava bem. Então Hirayama pergunta se Oshima possui anticorpos que podem suprimir o vírus. E chorando, Onodera diz que a probabilidade é alta e que o milagre aconteceu. Isso não é um vírus invencível. Se procurarmos, podemos encontrar outros anticorpos. Se coletarmos o seu sangue e usarmos em um soro para injetar nos pacientes, todos poderão ser salvos. No entanto, as instalações comuns não podem fazer experimentos de soro em amostras de sangue desconhecidas. Hirayama pergunta se eles devem usar algo. Ele olha para o chefe. Onodera grita dizendo que eles estão correndo contra o tempo e para usar seu próprio julgamento. Então Hirayama diz que é hora de acionar aquilo e eles vão para o laboratório de pesquisa BL4. Hirayama disse para fazer o que puder. Podem usar qualquer coisa no laboratório. Tudo que ele pode fazer é assumir responsabilidades. Ele se prepara para entrar no BL4. E Sekiguchi sabe que para prevenir acidentes, apenas 2 homens podem entrar no laboratório de pesquisa BL4. Ele e Mori explicam que são as únicas pessoas no mundo que sabem o quão perigoso é esse vírus. Como ele descobriu o vírus, ele é a testemunha perfeita para sua destruição. Ele questiona se a voz dela soa desapontada. Ela confirma, dizendo que a força do vírus é incrível. E depois disso tudo, o Japão o rotulará como um tipo de infecção inédita. Eles não serão capazes de realizar experimentos no Japão. Os americanos levarão as amostras. Ela nunca mais verá essa coisa preciosa novamente. Essa menina tem pensamentos estranhos. O tempo está passando e a situação de Akari está piorando. Eles terminam o soro e perguntam se o vírus está preparado. Ele pergunta se ela está ouvindo, mas ela cai. Ela foi infectada. Seus olhos estão ficando vermelhos. E há 3 horas ela começou a sentir tonturas. Ela acredita que foi infectada durante os check-ups. Ele quer contatar o exterior, mas ela diz para continuar o experimento e para fazer o que ele disse para fazer, enquanto ela sente excitação com o vírus dentro de seu corpo. E então ele começa a trabalhar e ela pede para ele colocar o vírus ao lado do vidro, para colocá-lo embaixo do microscópio. Abrir o painel de controle e ajustar o nível para 4 e injetar o soro. Ele injeta e ela pergunta qual é a reação. O vírus está sendo consumido pelos anticorpos. E ele diz com alegria para Mori que está funcionando. Mas quando ele olha novamente, ela já está morta aparentemente. Então mostra uma montanha com Onodera e Sekiguchi. Desde aquele dia já se passaram 3 meses. A epidemia finalmente acabou. A Akari está bem, o soro funcionou melhor do que o esperado e os pacientes à beira da morte finalmente se recuperaram. Eles encontraram mais anticorpos em outros pacientes e no final todos foram capazes de receber o soro. Ainda que souberam da cura, todos que haviam fugido durante a quarentena começaram a retornar. No final, eles tiveram que depender da imunidade da humanidade. E é um tanto irônico. Agora eles estão chegando nos Alpes japoneses sob as ordens de Hirayama e o objetivo é descobrir a origem do vírus. O homem que trabalhou com Yamada foi o primeiro a ser infectado e antes de exibir os sintomas, ele veio aqui para inspecionar a ilha para um resort de férias. O vírus foi nomeado de febre hemorrágica japonesa e a razão pela qual ele foi infectado por esse vírus foi provavelmente através de algum tipo de vetor vivo, como insetos, mamíferos e pássaros. Até agora o conhecimento sobre o vírus ainda é zero e o resort continua em construção. Hirayama não pode fazer nada contra isso, pois está fora de sua jurisdição. Tempestade passou e não há possibilidade de propagação pelo ar. E Sekiguchi disse que não encontraram mais vítimas e o vírus foi declarado interrompido. Então Sekiguchi tem um pensamento de se deve investigar mais profundamente. A mulher que causou o rumor que estava no mesmo trem de Yamada e por causa disso ela pode ter sido exposta ao seu sangue no trem ou na estação. Mas será que isso é realmente tudo? Ele recebeu uma ligação de Mori dizendo que quer correr até onde ele está agora e ela está nos Estados Unidos produzindo vacinas. E é complicado e todos estão dependendo dela. O Onodera brinca dizendo que um vírus descoberto no Japão
Japão não pode ser investigado no Japão. E eles começam a usar isso como uma piada quando estão entediados. Então voltam aos pensamentos de Sekiguchi. Após um vírus ser nomeado de febre hemorrágica japonesa e rotulada como o tipo número 1 de infecção, isso está proibido de ser investigado no Japão, e por causa do vírus ele percorreu todo o caminho até a América. Onodera disse que ela é a mais adequada para a América, e pelo menos as coisas estão chegando ao fim. Sekiguchi se pergunta se esse é realmente o fim. Algumas pessoas foram infectadas pelo mesmo vírus e sofreram, enquanto outras não. Mas mesmo se for essa a diferença entre nossos corpos, por que as diferenças são tão óbvias? Talvez o vírus seja menos estável do que pensamos? Se esse for o caso, Yamada não foi o primeiro a ser infectado, ele foi o primeiro a exibir sintomas. Somente o vírus que entrou no corpo de Yamada sofreu alguma mutação e em seguida, através de algum outro tipo de vetor, se espalhou para outras áreas. E se o vírus sofre mutações constantemente e fica em espera no corpo humano? Um dia ele pode emergir ainda mais forte do que antes. As asas da morte se espalharão, e não apenas o soro deixará de funcionar, até mesmo os anticorpos terão que começar novamente. Ou pior ainda, se isso se tornar um vírus transmitido pelo ar, então a epidemia não acabou. Logo após fazermos o soro, o Japão fechou o BL-4 e mostra a Kari e o Oshima tendo um encontro, mas alguém tosse e espalha mais o vírus. E o mangá termina. Que mangá incrível! A introdução dele é muito impactante, mostrando o perigo dos vírus de forma real, que foi aumentando e não pararia se os humanos não tivessem conseguido se adaptar a ele. E consequentemente desenvolver um soro a partir do sangue dessas pessoas. No entanto, mesmo assim, o vírus consegue se adaptar às mudanças. Assim como nós vivemos na época do Covid. E ainda vivemos um pouquinho, com constantes variâncias, mas, graças a Deus, deu uma amenizada. Mas no final do mangá, reflete o tempo atual. O Covid acabou, mas pode ser uma doença igual ou pior. Só espero que não aconteça. O que me deixou abismado com esse mangá é que ele foi semelhante à pandemia do Covid. Houve o primeiro caso, todo mundo continuou vivendo normalmente, até que os casos aumentaram e a pandemia começou. E teve gente que não queria saber da quarentena e saiu do mesmo jeito. É complicado lidar com essas pessoas, não é? Houve também uma crítica sobre a mídia que assustou toda a população, embora as mortes não fossem tão alarmantes naquele momento. Mas a mídia falava como se fosse o fim do mundo. Resumindo, devemos acreditar apenas nas pessoas que estudam a fundo as doenças. Também teve aquele cara que disse que havia controlado o vírus, o que foi uma mentira. No nosso país, uma pessoa importante disse a mesma coisa, né? Não vou citar nomes para evitar conflitos, ok? Mas quem sabe, sabe. Esse mangá foi uma pura crítica social, e isso é bom. E se lançasse hoje em dia, todo mundo leria esse mangá e curtiria. E se pá, até lançaria aqui no Brasil, né? Então é isso, gente. Depois desse vídeo incrível, vamos encerrar por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Por favor, assistam os vídeos do canal, se inscrevam. Se curtirem, deixa o like, compartilhe se puder e se cuidem, galerinha.